Caio, me responda, por favor. Como você compatibiliza ser fã de John Lennon, que não cria em Jesus e a sua fé em Jesus Cristo? Compatibiliza gostar de John Lennon e ter fé? Como você compatibiliza você ser fã do John Nenhum Lennon esforço. e a sua fé em Jesus Cristo? Como é que você compatibiliza? Eu acho que o John Lennon teve mais fé do que a pessoa que me fez essa pergunta. Porque ele cria que o mundo podia ser melhor, ele cria que a paz merecia uma chance, ele esperava a Nova Jerusalém, porque a música Imagine é uma descrição da Nova Jerusalém, onde não há mais céu, não há mais inferno, em cima da gente só o sky, só luz, só cosmos, e entre nós só amor e reconciliação. Esse é um projeto cristão de vida, de modo que ele era ateu do anglicanismo. Ele era ateu da religião. Até hoje, os caras não sabem fazer diferença entre ateísmo em Deus e ateísmo religioso. 98% dos ateus que eu conheci na vida são ateus da religião. Eles eram inteligentes demais para conseguirem engolir o Deus cristão, ou o Deus judeu, ou o Deus muçulmano. Você veja, o Bob Dylan tentou viver a vida de um judeu. Você sabe que ele se converteu ao judaísmo, né? Caio. Não conseguiu. Pulou fora. Ele se converteu ao chamado cristianismo. Fez de tudo para ficar lá. Eu quase o convidei para vir ao Brasil no tempo que ele estava cristão, para cantar no Maracanã. Eu cheguei isso foi na década de 70 para 80, a fazer primeiros contatos. Aí, logo depois, eu vi que ele tinha tido uma decepção tão grande com a igreja que ele não queria mais nem saber disso. E se você for falar com ele, ele vai te dizer que ele não crê. Mas ele não crê no Deus da igreja, como eu também. Está olhando aqui para mim? Eu sou ateu do Deus da igreja. Pode me colocar no barco com John Lennon. Eu sou ateu do Deus da igreja. Eu não conheci Deus na igreja. Eu nunca vi Jesus sendo profundamente bem apresentado na igreja. Às vezes ele vai lindo sendo apresentado, mas tem que terminar com juízo, com inferno, com separação do joio do trigo, com tudo isso. Então eu não creio. Eu leio e li. E hoje em dia eu só tenho aqui, acho que 20% dos livros que um dia eu tive. Eram milhares e milhares, e eu li muita teologia, muito livro de história da igreja, muito trabalho teológico de pesquisa, muitos comentários. Aquilo tudo ali em cima são comentários de todos os tipos. Mas à medida em que eu ficava cada vez mais culto, menos interesse eu tinha na teologia como teologia. Eu só tinha interesse nela quando ela trazia alguma pesquisa interessante. Portanto, era muito mais o caldo da pesquisa do que a conclusão do pesquisado ou do pesquisador. Então, o Deus da igreja, ele me impressionou no Sadhu Sundar Singh, aquele místico hindu da virada do século XIX para o século XX, um homem lindo de Deus. Ele me impressionou no C.S. Lewis. Ele me impressionou em algumas pessoas piedosas que não têm nome público que eu conheci. Me impressionou no reverendo Antônio Elias, me impressionou no meu pai, que eu tenho dito que é a maior apologia viva do evangelho que eu já conheci.
Eu criei no Deus do meu pai, da minha mãe, no Deus do reverendo Antônio Elias, que era cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, de justiça e de verdade. Mas eu não creio no Deus da igreja, eu não creio no Deus de Calvino. Eu creio em algumas coisas, mas no todo, não creio. Não creio no Deus do espaço-tempo, que na linearidade da história escolheu alguns para serem salvos e outros para perdição, pelo simples fato de não serem escolhidos. Numa doutrina do século XVI, ou a menção dela nas cartas de Paulo, num tempo onde a noção de espaço-tempo era linear, onde a gente nem sabia que o passado, o presente e o futuro estão acontecendo juntos, na perspectiva do significado do que seja eterno. E eu não estou falando de teologia, eu estou falando ainda só de física, e de física quântica. O passado, o presente e o futuro são contemporâneos nesse ambiente paralelo. E são visitáveis nesse ambiente paralelo. De modo que eu não creio nesse fatalismo calvinista, não creio nas implicações daquela teologia que gera capitalismos e que gera sentimentos de supremacismo eletivo. Não creio. Eu creio no evangelho puro e simples, que começa dizendo: eis a genealogia de Jesus Cristo. E aí vem filho de Abraão, filho de não sei quem em Mateus, eis a genealogia de Jesus Cristo, que começa em Lucas, filho de Adão, filho de... Eu creio no evangelho, eu creio nos ensinos de Jesus. E o John Lennon, sinceramente, não tem nenhuma arrogância aqui, nenhuma, eu sei o que eu estou falando a você. Se a gente tivesse conhecido, se a gente tivesse passado um mês juntos, eu duvido que ele fosse falar qualquer coisa mais sobre ateísmo. Como eu vejo os amigos ateus que eu tenho aqui, pararam todos de falar de ateísmo. Foram ficando até com vergonha de falar. Na hora que eu fui explicando a diferença e dizendo ateus de que eles eram, e que nesse sentido eu era infinitamente mais ateu do que eles, porque eu era infinitamente mais culto sobre o Deus da teologia, sobre o Deus da igreja, do que eles jamais sonharam em ser. Portanto, o meu ateísmo era infinitamente maior do que o deles, que ainda é raso e superficial. Eles foram ficando sem graça de tocarem no assunto comigo. Antigamente, cada ateu novo que eu conhecia dizia: desculpa, mas eu sou ateu. E aí eu dizia: não, cara, Deus te abençoe. E aí, mas eu sou ateu. Eu digo: você é ateu de um Deus do qual eu sou mais ateu do que você jamais conseguirá ser. Então, o John Lennon é gente boa, meu irmão. Era só um ser humano igual a você, com bobagens como a tua, mas fazia música como você nem daqui a 1000 anos vai fazer. E um monte de outros por aí. Eu sou visitado para oração por gente ateia, que veio na minha casa para orar. Nunca mais me disseram que eram ateus. Mas chegam aqui e pedem conselho antes de ir embora. Todo mundo diz: por favor, faça aquela oração que torna o meu dia cheio de paz. E aí os ateus vão pedindo oração. Mas desculpem, o mundo cristão religioso é muito tolo, muito bobo, muito sem cabeça. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? John Lennon foi um dos maiores compositores da minha geração e fez as músicas mais espirituais e escatológicas que eu vi sendo feitas. E o George Harrison, no My Sweet Lord, que ele bota lá Krishna, isso, aquilo outro, é uma das canções da ordem de Melquisedeque mais bonita que já foram produzidas
Mas você não sabe o que é a ordem de Melquisedeque, não vai nem entender o que eu estou falando aqui. Mas é isso, meu amigo. Eu sugeriria você botar um pouco de criolina no cérebro e sacudir. Sacode que sai. Sacode, sai. Se quer que fique cheiroso, bota um veja. Aí, cheiroso e para ver. Tá bom? Porque, pelo amor de Deus, até o diabo tá com compaixão de você. É, isso aí, cara.